pelo doutor José Belga Assis Trade. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, na sua pessoa, ministro, eu quero cumprimentar os membros do Poder Judiciário brasileiro. O advogado ocupa a tribuna de frente para o presidente Luiz Fux. Especializada do Trabalho. Excelentíssimas senhoras ministras Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator, na pessoa de quem cumprimento e saúdo os demais ministros que compõem esse colegiado, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, meus cumprimentos, minhas homenagens. Cumprimento os advogados presentes, na pessoa dos doutores Fábio Martins Nery Brandão e Washington Luiz Lima Vieira. Saúdo também o doutor José Maciel, que fez a sustentação em nome da recorrente, os demais advogados que falarão em nome dos amicus curiae. Saúdo as demais pessoas presentes. Sustentação oral feita pelo advogado José Belga Assis. Eu quero deixar registrado, ministro, que eu não esperava que essa causa tomasse essa dimensão que tomou de uma causa coletiva. Ajuizamos essa ação em 2010 na Justiça do Trabalho de Campo Grande, acompanhamos o processo desde o início. Fizemos a petição inicial, atendemos os 3 trabalhadores acidentados no nosso escritório, percorremos as 3 instâncias da Justiça do Trabalho que reconheceram o direito desse trabalhador, que reconheceram a responsabilidade objetiva, de maneira que eu registro aqui a minha gratidão aos deuses do destino por me colocar hoje na tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal. Preliminarmente, senhores ministros, embora a questão de fundo seja da maior relevância, mas estou aqui me desincumbindo do encargo e do ônus que recai sobre o recorrido, que é o dever de fiscalizar o recurso e os requisitos de admissibilidade do recurso da parte contrária. E embora essa questão tenha sido colocada com uma roupagem diversa no âmbito das contrarrazões, ministro Fachin, alegamos que o recurso não seria admissível porque, na realidade, a ofensa à Constituição, se houvesse, no caso concreto, essa ofensa seria reflexa, mas analisando metodicamente o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, nós observamos que falta ao recurso extraordinário o requisito indispensável do pré-questionamento. O que ocorre? A sentença julgou procedente o pedido e não fez a análise da conformidade constitucional do artigo 927, parágrafo único do Código Civil com a Constituição. Limitou-se a dizer que a responsabilidade era objetiva porque o artigo 927, parágrafo único do Código Civil assim dispunha. E assim dispõe. O Tribunal Regional do Trabalho, no exame do recurso ordinário da reclamada, também enveredou nesse sentido, não fez a análise da conformidade constitucional do dispositivo do Código Civil com o artigo 7º da Constituição Federal. Embora tenha mencionado como mera referência um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, e na ementa desse acórdão do Tribunal Superior do Trabalho fez-se menção à constitucionalidade do artigo 927 do Código Civil. Mas, interposto o recurso de revista pela reclamada, ora recorrente, o Tribunal Regional, no exame da admissibilidade, negou o seguimento ao recurso de revista. Foi interposto na sequência um agravo de instrumento e esse agravo foi negado por razões outras, por razões processuais, foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não fez, em absoluto, não fez a análise da conformidade constitucional do artigo 927, parágrafo único, com o artigo 7º da Constituição. É claro, a questão é da maior relevância, a questão de fundo é da maior relevância, inúmeras pessoas, centenas de pessoas aguardam o pronunciamento dessa Corte acerca do alcance da responsabilidade no âmbito das relações de trabalho, mas, na nossa concepção, há o óbice intransponível do
cabimento do recurso extraordinário por falta de pré-questionamento e por incidência da súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre Maia, Vossa Excelência vai enfrentar no curso do voto todas essas questões. Então, Vossa Senhoria pode prosseguir, doutor. No que diz respeito à questão de fundo, senhores ministros, o que está em discussão aqui é se o artigo 7º da Constituição Federal teria atuado de forma a limitar os direitos dos trabalhadores ao estabelecer, aspas, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 28º, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O que acontece? O que ocorre nesse caso dos autos? Está claro pelo dispositivo constitucional que o legislador constituinte quis garantir aos trabalhadores não só o direito ao recebimento do seguro contra acidente de trabalho, como também a indenização, quando houver nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo empregado. Em hipótese alguma, até porque o artigo 7º, o caput do artigo 7º, veio a consagrar o princípio segundo o qual a legislação ordinária ou outros diplomas normativos poderiam, e como de fato estão fazendo, poderiam ampliar os direitos estabelecidos exemplificativamente ali no artigo 7º. Então, data máxima vênia, e discordando do colega que antecedeu na tribuna, o seguro contra acidente de trabalho não contempla qualquer tipo de indenização a cargo do empregador. E não contempla por quê? Porque, vejam, Vossas Excelências, o paradoxo. Vamos imaginar aqui o caso de Brumadinho, que eu menciono aqui, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, sem qualquer intenção de fazer demagogia, mas porque se trata de um acidente de grandes dimensões e que ainda está na memória de todos nós. Vamos imaginar, então, que uma gama de trabalhadores naquele dia do acidente estivessem trabalhando e outra gama de trabalhadores, por qualquer razão, não estivesse no trabalho, estivesse, por exemplo, usufruindo de folga ou de licença. A interpretação que a recorrente quer atribuir a uma situação dessa é a de que aqueles que estavam trabalhando teriam que provar em juízo, nas ações individuais que movessem contra a empregadora, teriam que provar a culpa da empregadora, só porque eles estavam trabalhando. E aquelas pessoas, embora funcionárias da empresa, mas que não estivessem no exercício do trabalho naquele momento, e embora também fossem seguradas da Previdência Social, e aquelas pessoas estariam dispensadas de fazer em juízo a prova da culpa. Eu quero dizer, senhores ministros, que o empregador, a teor do artigo 2º da CLT, é quem deve assumir os riscos da atividade econômica. A relação de trabalho está estruturada em cima desse princípio. É o empregador quem deve assumir os riscos da atividade econômica. Se assim é, e se o empregador, ciente dos riscos, explora economicamente o risco, não é correto, não é constitucional, não é justo, não é digno, não é humano e não é ético que esse trabalhador, em sendo acidentado o empregado, não sofra nenhuma consequência. E o empregado pague com o seu próprio corpo as consequências de um risco que deve ser, por força de lei, do empresário. De maneira, senhores ministros, que eu quero aqui louvar o parecer judicioso da Procuradoria-Geral da República. Eu quero
lembrar também que a ministra Rosa Weber, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, proferiu um voto magnífico, tratando a fundo da questão debatida no presente recurso. Eu quero dizer também que a constitucionalidade do artigo 927, parágrafo único Sustentação do Código oral Civil, feita pelo advogado de defesa José Belga Assis. Instâncias do Poder Judiciário há mais de uma década, principalmente a partir da vigência do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil, num caso envolvendo a empresa recorrente, em que uma terceira pessoa veio a ser atingida durante uma tentativa de assalto, reconheceu a responsabilidade objetiva porque essa empresa desempenhava e desempenha atividade de risco. De maneira que reconhecer a responsabilidade objetiva para terceiras pessoas e não reconhecer a responsabilidade objetiva para os empregados, numa relação que, eu repito, está estruturada em cima do princípio segundo o qual é o empresário quem assume os riscos da atividade econômica, não é justo, não é constitucional que as relações de trabalho fiquem ao desabrigo dessa modalidade de responsabilidade. Não é correto, portanto, querer insinuar que essa interpretação que vem sendo feita pelo Tribunal Superior do Trabalho é fruto de um entendimento ou de uma ideologia. Não é. Não é, porque o Superior Tribunal de Justiça, desde 2000, e depois, mais recentemente, em 2006, através de um magnífico julgado da ministra Nancy Andrighi, já decidindo sobre as relações de trabalho, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa que desempenha atividade de risco. Os riscos serão analisados caso a caso. Não há que se fazer qualquer argumento terrorista no sentido de que toda e qualquer relação de trabalho será alcançada por esse dispositivo do Código Civil. Não é assim. Apenas as atividades de risco acentuado, conforme está exposto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, serão alcançadas pela responsabilidade objetiva. De maneira, senhor ministro Luiz Fux, concluindo, eu gostaria de requerer que essa Corte não faça se confirmar a previsão do Camponês, que dizia que a lei, e aqui eu digo, a lei maior, é como a serpente que só pica os pés descalços. Eu peço a vossas excelências que protejam os pés descalços dos trabalhadores deste país.